vai aparecer, né? Vou colocar para gravar. Muita gente confirmou. Ó, o grupo tá só crescendo. Vocês estão pondo aí, tem 36 pessoas no grupo. Restante de gente quiser estudar de verdade, hein? Era uma benção, né? Algumas pessoas, pastores, né, amigo meu, tá querendo participar, né? Só que estão reorganizando a agenda deles, né? Porque Ah, tem ok. algo na quinta, mas semana que vem eles falaram que vão participar. Glória a Deus, glória a Deus. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Olha, eu não falei com a Mônica. Chegando o pessoal aqui. Ó, rapaz, tá chegando o pessoal aqui. Entra aí, gente. Fica à vontade. Shalom, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, do jeito que vocês quiserem, irmãos. Olha aqui. Walter Filho, toma conta aqui da Cacau ali para nós. Pessoal no grupo aqui. Entrei, mas estou sem áudio. Patrícia. Shalom, meu filho. A Patrícia, irmã Márcia, ela entrou aí, mas parece que ela está sem áudio, dizendo ela. Vocês têm que Patrícia, ajudar ela, né? eu não conheço, pastor. Ué, é do Pará aí, ó, 91? Deve Ô, ter sido pastor, a Mônica. é da igreja da pastora Hildes, lá do APU. Ah, Ah, tá, ok. conheço sim. Ela ajuda ela lá então, Mônica, que ela não está conseguindo. Tá, eu acho que ela. Vou já falar com ela aqui. Tá bom, obrigado. O pessoal vai entrando e a gente vai falando, né? Ô, Guilherme, se estiver atrapalhando, vai estar atrapalhando, tira a mochila, só encosta ela aqui, ó. Gente, vocês é muito bem-vindos, viu? Os daí, os daqui, muito bem-vindos. E seja muito proveitoso essa aula nossa hoje. Não, ainda não. Vamos orar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Paulo ele estava preso, né? E ele falava assim: irmãos, eu tenho muito mais para compartilhar com vocês. Paulo ele estava preso, ele tinha uma vontade de falar mais coisas. Ela ligando e desligando, ô Guilherme. Não, vai ter que mandar ver lá. E a gente dá vontade de compartilhar Ai, que muito mais bobeira. coisas, né? Mas Você tem que ser o céu, ué. Como é que é? Tô vendo Quem tá lá. falando aí? Seir? Tô vendo o curso. Ó. Seir tá com o microfone aberto lá e tá pensando que Vou, não vou tá tampar aberto. meu microfone. Fechei. Tá dando... Esse aí. Gente, vamos orar, porque a gente não pode esperar muito mais, né? As pessoas que vão entrando depois. Vamos fazer uma oração, buscar de verdade o Senhor, vamos dedicar verdadeiramente o Senhor. Aqui tem homens, mulheres de Deus, né? E a nossa intenção aqui é verdadeiramente estudar a palavra de Deus, focar no Senhor, dedicar esse momento ao Senhor e a palavra dele, que é ele mesmo. Em Apocalipse fala assim, ó, meu nome é palavra de Deus. O Guilherme ele vai até dar esse texto para nós agora. Hoje o meu escriba está aqui. Eu amo essa palavra. Então, assim, vamos orar. Vem na sua cabeça, vamos dedicar esse momento. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento que estamos juntos, em espírito unânime, Senhor, com intenção. Nós hoje estamos aqui intencionais. Nós queremos provocar o céu dos céus. Queremos provocar o Senhor. Nós queremos, Senhor, te perturbar, como diz aquela parábola, Senhor. Nós queremos, Senhor, bater nas portas até o Senhor atender hoje. Que venha o teu reino,
que venha o teu Espírito, que venha sobre nós a unção, que venha sobre nós, Senhor, a tua graça, que venha graça sobre graça em nossas vidas, que venha o fervor do teu Espírito, que venha o entendimento, que venha a sabedoria, a palavra de conhecimento entre nós. Pai, unja a mente de cada um dos nossos irmãos. Unja o entendimento, que venha como um óleo suave, Senhor, que desce do Monte Hermon e vai até a barba de Arão, Senhor. Pai, mas venha, derrame sobre nós o teu óleo, o teu santo e doce Espírito, de uma forma que nós possamos aprender, compreender, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Vem, Espírito Santo, nós te desejamos, nós te queremos, nós te ansiamos, amado da nossa alma. Vem sobre nós, amado, vem sobre nós. Nós te desejamos, Rei dos Reis, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador. Te desejamos, te exaltamos nessa noite. Te rendemos graça. Rendemos graça pela tua palavra, rendemos graça por este momento, rendemos graça porque ainda há, Senhor, um remanescente que te quer, um remanescente, Senhor, que te deseja. Embora a Babilônia que nos cerca, há homens ainda dedicados, que têm mais temor de deixar a comunhão com o Senhor do que a cova dos leões. Pai, nós te adoramos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos ajude nessa aula, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Como é bom começar Amém. com uma oração dessa fervorosa. Irmãos, seja intencional com Jesus. Seja intencional. Não entre num quarto para orar sem ser impetuoso. Tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é o ímpeto do homem. É você ser usado. Essa palavra, como diz, incomode Deus. Já pensou você conseguir incomodar Deus a ponto dele abrir as portas para você? Incomode Deus. Seja intencional. Vai estudar a palavra? Irmão, faça com ímpeto. Faça com força. Não seja médio. Não seja medíocre. Não seja morno. Seja intenso. Eu tenho meu professor de teologia, Alderi Nelson Rocha, ele fala assim, estude com raiva. Ore com raiva. Me entenda, por favor. Me entenda. Entenda o que eu estou querendo dizer. Faça com raiva. Sabe aquela coisa? Faz com a faca no dente. Faz assim, irmão. Faz com faca no dente. Faz com ímpeto, com força. O Senhor fala que ele não gosta. Ele não agrada de quem faz a obra relaxadamente. Essa palavra relaxadamente é aquele que faz a obra com fraqueza. Se você mostrar fraqueza para o inimigo, a sua força vai ser diminuída no dia da batalha. Você pode estar fraco, mas não mostre fraqueza. Diante de Deus, mostre suas fragilidades, porque Deus sabe todas as coisas. Agora, diante dos inimigos, não mostre fraqueza. Porque está escrito em Hebreus que os heróis da fé tiraram força, sabe aonde? Da fraqueza. Se você ler sobre os heróis da fé em Hebreus capítulo 12, você vai ver que os heróis da fé, eles não tiveram nada mais do que nós. Eles conseguiram tirar força da fraqueza. Então, tire força da fraqueza. Em nome de Jesus, consiga tirar força da fraqueza. Porque está escrito, diz ao fraco que eu sou forte. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vocês estão conseguindo ver aí o slide? Dá um Amém. glória aí quem está conseguindo aí. Eu vou colocar Amém. aqui em forma de apresentação para ficar total. Agora ficou maior aí, né?
Glória a Deus. O pessoal está entrando e a gente vai falar. Vou colocar mais aqui do lado. Vamos ver se eu consigo. Eu não vou estar vendo vocês mais agora, que eu vou minimizar. Para me conseguir visualizar aqui. Tem uma coisa legal aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Ah, tá aqui. Eu consigo ter um negocinho de escrever aqui. Olha que legal. Quer ver? Olha isso aqui. Tá vendo aqui que eu consigo riscar? Eu risco e desaparece. Eu vou falando com vocês, vai riscando e desaparecendo aí. Voltando aqui, à aula passada, que nós começamos aí a falar do Evangelho de Mateus. Antes de iniciar o slide, eu vou abrir aqui no esboço. Vou abrir aqui o esboço. Onde é que eu consigo aqui? Tá aqui. Aí. Eu ainda estou meio cru nesse negócio aqui, mas eu consigo. Vou compartilhar isso aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver, não estão? Olha só isso aqui. Guilherme, desativa, você desativou aí? Então, ok. Presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Tem que haver um equilíbrio entre o homem e a sua espiritualidade. Entre o servo e o ser servido. Isso mostra as 4 faces de Cristo em sua perfeita harmonia. Os 4 evangelistas, quando nós iniciamos as aulas aqui falando sobre as 4 faces, né, que mostra lá a visão de Ezequiel, ela fala da face de boi, de homem, de leão e da águia. Essas 4 faces faz parte da vida cristã. Então, nós estamos estudando agora o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Reino, e é o Evangelho da face de leão, onde mostra a divindade de Cristo. Eu vou falar uma coisa para vocês agora, talvez choque algumas pessoas. E se chocar, glória a Deus. Eu vou mutar aqui todo mundo, viu? Se você quiser falar alguma coisa, abre o microfone, se for uma coisa relevante, pertinente aqui da aula, abre o microfone e pode estar fazendo algum comentário. E as perguntas, se for uma pergunta longa, né, que exige uma resposta longa, anote que nos últimos 10 minutos nós vamos tentar, né, esclarecer essa pergunta. Então, aqui, talvez choque o que eu vou dizer agora, talvez choque. Mas olha que engraçado, nós temos que ter um equilíbrio entre a nossa humanidade e a nossa divindade. Peraí, pastor. Você está querendo dizer que eu sou como se fosse um Deus? Sim, cada um de nós, e a Bíblia diz que nós somos deuses. Não, calma aí, que agora entrou uma heresia na aula e agora eu fiquei maluco. Nós vamos ler 2 textos. Vamos abrir em João, capítulo 10, verso 34. Abre lá em João 10, 34, nós vamos ler esse texto. Né? João 10, 34. E depois nós vamos abrir em Salmo 82, 6. Porque esse João 10, 34, é a citação, eu vou usar, melhor você pegar lá a Bíblia. É a citação de Salmos 82. Então, olha só o que nós vamos ler agora. João 10, 34 diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse. Porque Jesus está falando na primeira pessoa que ele mesmo disse em Salmo 82. Sois deuses. Agora, o verso seguinte, 35, fala assim, ó. Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a quem a palavra de Deus foi dirigida? Ao povo judeu naqueles dias. E a escritura não pode ser anulada. O que Jesus está dizendo? Se a palavra do Antigo Testamento disse que nós somos deuses, Jesus está dizendo que a palavra não pode ser anulada. Não posso esquecer de admitir aqui as pessoas.
se eu tivesse um pouquinho mais de fé, eu ia orar para falar para essas motos desses cabras. Para essas motos desses caras aí, misericórdia. Tá esperando esse barulho passar aqui na porta aqui. Então, assim, a palavra de Deus que foi falada lá atrás, em Salmos, não pode ser anulada. Aí Jesus continua dizendo assim, no verso 36. Então aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, tu blasfemas porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis em mim. Então Jesus aqui, ele está sendo questionado, porque se você ler a partir do verso 30, você está vendo João 30, 10, 30, fala assim, ó, eu e o Pai somos um. Os judeus então voltaram e pegaram em pedras para apedrejá-lo. Respondeu-lhe Jesus, eu tenho vos mostrado muitas obras da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Aí no 33 eles responderam-lhe, os judeus, não nos te apedrejaremos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Então, olha só, Jesus, ele se dizia Deus. E eles queriam apedrejar Jesus por ele dizer que era Deus. Só que Jesus disse para eles, vocês também são deuses. Essa palavra deuses, que está escrita aí na sua Bíblia, ela tem uma conotação de um Deus menor. Não é um Deus, né, na proporção do Deus Criador e na proporção do Deus Filho, que é Jesus. Mas aqui está dizendo no Salmo 82, verso 6, o seguinte, vocês também são deuses menores. O que a palavra cristão quer dizer? Pequeno Cristo. Esse termo cristão está dizendo que nós não somos Cristo, mas que nós somos Cristo pequenos. Ou seja, Cristos em crescimento, Cristos em desenvolvimento. Então a palavra cristão significa que se Cristo significa o ungido, o Messias, aquele que o mundo espera, nós somos aqueles que o mundo espera como resposta. Então, por que eu estou dizendo isso? Que o Evangelho de Mateus, ele nos mostra, né, a face divina de Jesus. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu disse que tem que haver um equilíbrio entre o homem e a parte divina dentro de nós. Não queira ser totalmente espiritual. É impossível. Então, às vezes você é um crente, às vezes você é um cristão antigo, vamos dizer assim, eu converti há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Você é um cristão antigo. E você, por nostalgia, parece ser cristão e faz coisas de cristão. E tenta manter uma espiritualidade elevada aos olhos dos outros. Mas esquece de mostrar sua face humana. Porque quando aquele texto, que é um dos menores versículos da Bíblia, diz assim, ó, Jesus chorou. Deus não chora. O Espírito não chora. Mas o homem, Jesus, chorou. Jesus não teve receio de mostrar a parte humana dele. Não tenha receio de mostrar a sua parte humana. Ande como um Deus na terra, como um pequeno Cristo. Mas não esconda a sua face de homem. Porque essas 4 formas de enxergar a pessoa de Cristo mostra que, por um lado, ele é Deus, totalmente Deus. Mas ele não esquece de mostrar a face humana. Eu vou falar algo aqui para vocês agora que fique registrado, principalmente para os líderes que estão liderando já pessoas. Moisés, ele sobe no monte e ele
tem uma visão, um vislumbre da glória de Deus. Ele vê, ele come da glória de Deus 40 dias, lá no cume do Monte Sinai. E quando ele desce, o rosto dele brilhava tanto que incomodava os olhos de quem o via. Olha, Moisés teve que colocar um saco na cabeça. Ele colocou uma máscara para ocultar a glória de Deus que incomodava as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não me recordo se é Hebreus que vai dizer que, mesmo depois de algum tempo, Moisés continuava com a máscara. Só tem um problema. A glória, o rosto dele já não brilhava mais. E agora eu vou dar uma lição aqui, principalmente para os líderes e pastores. Principalmente. Já fala um ai antecipado aí. Já fala um ai antecipado. Vou dizer isso. Moisés continuava com a máscara na face, mesmo quando o rosto dele já não brilhava mais. Porque ele não queria mostrar para as outras pessoas que a glória que ele tinha antes, ele já não tinha mais. Moisés ele teve vergonha de mostrar o rosto dele desvanecido. Ah, o que tem a ver isso comigo, que sou um pastor, que sou um líder? Tem a ver que vai ter dias, vai ter momentos que vai ser só o rosto do homem que vai aparecer. Meu Deus, hein? Vai ter momentos que somente a face do homem vai aparecer. E não queira mostrar para a sua igreja, para os seus liderados, para a sua esposa. Não vista uma máscara querendo ocultar aquilo que você realmente está vivendo naqueles dias. O que é Irmãos, uma depressão é uma bomba querendo explodir. Algo contido. Algo contido de tal maneira que ele está querendo pôr para fora, mas você colocou uma máscara. A máscara de crente, a máscara de cristão, a máscara de pastor, a máscara de líder perfeito, né? Irrepreensível. Não, irmão. Não tenha compromisso com o erro. Você errou? Você está frio? Confesse, porque você vai ser curado. Busque ajuda. Reconheça a face do homem. Está escrito aqui, ó, Jesus rei, Jesus homem, Jesus servo e Jesus Deus. Ah, tem separação do homem e do servo? Claro que tem, nem todo homem serve. Não tem separação. Então, era para ser, igual diz, é uma aula de biologia, mas tem coisa que não dá para passar. Então, essa parte do vós sois deuses, está aqui mostrando para vocês que nós temos a nossa parte de divindade dentro de nós, mas que nós temos que saber conviver, temos que ter esse equilíbrio entre a parte Guilherme, Deus na terra, pequeno Cristo, impetuoso, a Andréia que vai lá e mostra a sua parte espiritual, mas abrace como um homem. Chore como um homem. Escute como um homem. Vai aí mais um conselho para os líderes. O líder tem que... O melhor pastor de todos é aquele que fala pouco e escuta mais. Porque a ovelha tem necessidade de falar e pastor fala muito. Aí sabe o que acontece? A ovelha vai para o seu gabinete querendo confessar, querendo compartilhar alguma coisa. Sabe o que acontece? Acontece que ela sai de lá, ela acabou de continuar sendo entupida de conteúdo, encheu ela muito mais, porque ela queria era pôr para fora, não queria receber. De vez em quando você vai ter que receber uma pessoa e ela vai ter que se esvaziar diante de você. Ah, você não deixa? Ora bolas. Você não deixa.
Escute. Escute mais. Escute mais. Aí, então, esse equilíbrio entre as 4 faces de Ezequiel, da visão de Ezequiel. Outra coisa que eu queria apresentar para vocês, eu vou voltar para a parte do slide aqui. A parte do ser servo, que nós vamos falar em Marcos. Isso. Eu vou deixar para Marcos essa parte do servo. Aqui eu vou falar toda a parte do rei. Só que o problema da parte do rei aqui agora, eu vou ter que dar isso para vocês. Eu vou ter que falar isso para vocês e vou tentar ser o mais resumido possível. Se você não souber ser homem aqui também, agir como homem, dominar o seu ser como homem, dificilmente você vai experimentar a glorificação do corpo e o reino. Dificilmente. Porque nós temos que vencer 3 coisas. Talvez a André e o Guilherme aqui e outras pessoas que estão aqui já vão saber o que eu vou falar. 3 coisas nós precisamos vencer. A primeira delas é o diabo. Primeira dessas coisas que um cristão tem que vencer. É o mais fácil de todos a ser vencido. Ah, pastor, você está falando que o diabo é o mais fácil de todos a ser vencido, é o diabo. O segundo a ser vencido é o mundo. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o mundo. É o desejo. É as ofertas do mundo. Estou dando didaticamente aqui para vocês. Diabo, segundo mundo. O terceiro e o último e o mais difícil de todos, sabe quem é? O seu CPF tem que ser cancelado. É você. Você é o problema. A terra seria melhor sem você. A sua igreja seria melhor sem você. Quem estraga a igreja é você. É o eu. É o eu. É o Walter. Esse cara aqui é o pior dos nossos, é o meu pior desafio. O mais árduo dos desafios do homem é vencer a si mesmo. Então, dentro disso, não se esqueça. Você vai ter que vencer essas 3 fases. E vencer o eu é vencer o homem dentro de mim. Eu não sei se eu falei nessa aula ou foi em outra aula, em algum outro lugar que eu estava, que a palavra de Gênesis 12 para Abraão, qual que é a palavra? Que Deus chama Abraão, qual que é a palavra? A palavra em hebraico é Lesh Lehá. Essa palavra, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, em hebraico é Lesh Lehá. Significa saia, saia. Já, ó, vocês estão aí, todos que estão aí, os participantes aí do... Saia para dentro de você mesmo. Isso é muito louco, isso não dá não, assim não dá para conceber essa ideia. Alguém fala pelo menos alguma coisa aí? Irmão, isso aqui é mais do que uma aula de teologia, é um discipulado. Saia para dentro de você. O que é isso? Abraão, se enfrente. Se enfrente, Abraão, porque o maior inimigo seu é você. A palavra Lesh Lehá, o desafio do eterno, Deus Criador, para o Abraão, o pai da fé, o vencedor dos vencedores aqui na terra, o pai Abraão, foi essa: saia para dentro de ti. Olhe para dentro de você e vença a si mesmo. Isso é louco. Se vença como homem. Se vença como homem. Amém? Vamos voltar aqui para o slide. Vou colocar aqui a apresentação. Peraí, sai daí. Apresentação. Vamos lá. Olha só. Ele entra aqui nas parábolas, né, do reino. Parábolas do reino. Que é o semeador, é a primeira parábola ali. Vários tipos de ouvintes para a mensagem do reino. O trigo e o joio, resposta verdadeira e resposta falsa. No trigo e no joio. Por que uma resposta falsa? Foi plantado. Qual resposta você deu ao evangelho? Presta atenção. Gente, pelo amor de Deus, não tem como. Pastor é um trem terrível, não dá para... Ó,
Qual é a resposta que você deu? Jesus está dizendo aqui nessa parábola. Qual a resposta você deu ao evangelho? A que produzirá e a que será colhida, malhada. Depois que o trigo é colhido, ele é batido. Depois que ele é batido, ele é lançado ao vento para separar a palha do grão. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: o Espírito sopra onde quer. O Espírito Santo, ele é como um vento. Ele vai soprar para arrancar a palha. Vai com Deus, Walter. O Espírito vai soprar para arrancar a palha. Fica só o grão, só o grão. E este não está pronto ainda. Ele foi colhido, ele foi arrancado, ele foi batido, depois passou um vento. Chegou? Não, ainda não chega. Por quê? Porque você vai ter que cair na terra. Se você não cair na terra, você não produz nada. Agora, a resposta do joio plantado na mesma terra, cresce no mesmo adubo. Tem gente que vai crescer com você na mesma igreja. E quando ele for colhido, batido e lançado ao vento, sabe o que acontece? Nada. Ele é oco. Tem gente que não vai entender nada quando acontecer o arrebatamento. Vai estar dentro da igreja que você congrega. Como ele é vazio, como ele não conviveu com o Espírito Santo, como ele não sabe o que é ter o Espírito Santo dentro dele. Meu Deus do céu, isso aqui é pesado demais, né? Ele vai ao vento e acabou. Jesus vai colocar um no celeiro e o outro vai diretamente para o monte que será queimado. Pelo amor de Deus. Vamos continuar com as parábolas que é muito pesado. Mateus 3, 31 a 32, o grão de mostarda, que é o crescimento do reino. Todos nós temos o direito de começar pequeno. Eu quero dar uma adenda aqui nesse grão de mostarda, que todo mundo prega sobre o grão de mostarda, dando um álibi para você ter uma fé pequena. Negativo. Aqui está dizendo que você pode começar pequeno. E se você começar pequeno, porque quem começa grande, quem nasce grande é monstro, né? Quem nasce grande é monstro. Agora, o grão de mostarda é a semente mais resistente do mundo. Significa que a fé, ela suporta os intempéries da vida. Mas esta fé guardada, ela tem que crescer. Então, esquece esse negócio de fé pequena. Você começa com uma fé pequena, mas as suas experiências com Deus, as suas experiências com o Evangelho, têm que crescer. Provoque a fé. O pastor Zé tem uma frase que eu gosto de repetir ela. Quem tem fé, arrisca. Não existe fé sem correr riscos. Essas frases, se fosse você, eu anotava elas todas, para você comer elas depois, remastigar elas depois. Vamos lá. Aqui está dizendo aqui o fermento. O que está acontecendo aqui? Tem alguns alunos. André, me ajuda no grupo aí. Tem gente falando que não consegue entrar. Me ajuda aí que eu... estou admitindo ele aqui. Pessoal que entra atrasado, né? Que ainda... pessoal. Então, aqui, o fermento. Forças do reino comparadas ao fermento. O que o fermento faz? Cresce. Esse fermento aqui está dizendo de crescimento. A multiplicação do reino. Vamos seguir. O tesouro, que é o grande custo da edificação do reino. A pérola, né? Que é um tesouro entesourado. Nós estamos entesourados para algo maior. A pérola está sendo, ela é escondida. Onde ela é escondida? No fundo do mar, né? Escondida para algo maior. Eu vou te dizer algo aqui agora, para você entender alguma coisa a respeito do reino. Rapidinho. Essa parte do tesouro e da pérola, eu quero te explicar ela para ver se você entende algo. Olha, isso aqui é precioso que eu vou dar para vocês. Você já viu algum tesouro à mostra?
Tesouros ficam à mostra? Não. A pérola, ela fica à mostra? Também não. Elas ficam escondidas. Eu vou mostrar algo para vocês aqui agora que é um pouco complicado na questão de líder. O melhor líder é o que aparece menos. O melhor líder é aquele que não é visto. O melhor líder é aquele que os seus discípulos conseguem representar ele em qualquer lugar. O discípulo do bom líder, do bom discipulador, ele tem o cheiro do discipulador. Essa questão do reino mostra que se você quiser ser alguém no reino, desapareça aqui na graça. Se esconda no tempo da graça, porque se você aparecer no tempo da graça, quando eu digo aparecer, é o querer ter glória fora do tempo. Jesus, ele não quis ter glória fora do tempo. Ele espera a glória vindoura. Jesus não teve glória. Jesus não entrou num cavalo de um cavalo, ele entrou no jumento. Ele desprezou a glória. Se alguém estiver entendendo, glória a Deus. Despreze as palmas. Despreze os elogios. Não pegue para você os elogios. Não pegue as palmas para você. Não pegue os méritos para você. Desconsidere tudo. E considere todas as coisas como perca, como Paulo diz. Tudo como perca. Eu tenho tudo como perca. Toda a sua sabedoria, tenha como perca. Talvez alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite. A rede, o duplo destino daqueles que são tocados por ele. A separação ali do que é bom e do que é ruim. Porque numa rede vem tudo. Quando Jesus conta a parábola da rede, ele está dizendo o seguinte: eu vou lançar uma rede, eu não sei o que vai vir nela. É impossível saber que tipo de peixe vem na rede. Essa parábola da rede está dizendo isso, exatamente isso. O evangelismo, a pregação do evangelho, vai pegar qualquer coisa. Só que não cabe nem a mim nem a você separar, viu? Cuidado. Homens e mulheres de Deus, cuidado. Não queira ser um separador de rede. Ele mandou só jogar. Separar é com ele. Eita glória, hein? Eu acho que tem azeite nessas palavras nessa noite. Eu acho que está descendo como um azeite. O chefe de família, a mistura de elementos novos e velhos em seu ensino, que ele está mostrando, ele faz sempre uma relação, a pregação de Jesus faz sempre uma relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? Vamos seguir. Esse que está em azul, né? Esses que estão aqui, que são pronunciadas em casa, esses que estão azul claro, pronunciadas em casa, destinadas aos discípulos. Esse ensinamento que nós estamos tendo aqui é destinado para discípulos. Não é para o público variado, para a multidão, não. Isso aqui não é para a multidão. Isso aqui é essas coisas Jesus ensinava na mesa com os discípulos. Vamos seguir. Então ele vai seguindo aqui a rejeição, né? A rejeição do reino de Jesus, identificada à medida que as reivindicações do rei se chocavam com as tradições judaicas. Hoje eu falei para um crente, para um cristão, eu tenho que tirar essa coisa, mas quem crê é crente. Mas põe um cafezinho aqui para mim, minha amada. Essa questão do Jesus não combateu prostitutas, não combateu cobradores de impostos, ele não combateu Pilatos, ele não combateu Roma. Jesus combateu um povo, os religiosos, os tradicionais. Viu? Se você talvez é o assembleano rex arraigado na sua veia, um presbiterianossauro, né? Um batistodonte, presta atenção, Jesus não congrega na sua igreja.
Nunca se esqueça disso. Jesus não é da Assembleia de Deus. Não, Jesus não é da sua igreja. Nunca esqueça isso. Jesus, uma certa feita, ele falou para aqueles homens, para os fariseus, eu posso suscitar das pedras filhos de Deus. Presta atenção, Jesus não congrega na sua igreja. A verdade não está na sua igreja. Não é da sua igreja. Você não é detentor da verdade. Presta muita atenção nisso. Tem alguém com o microfone aberto aí. Fecha aí o microfone. Já fechei aqui já. Eu não estou vendo ninguém, viu, irmãos? Desculpa aí que agora, nesse momento, eu não estou vendo ninguém. Então, presta muita atenção. A mensagem de Jesus vai chocar diretamente com os tradicionais. A mensagem de Jesus vai chocar diretamente com os religiosos. Aqueles antigão. Vai chocar, vai chocar. Irmão, se abra para o evangelho. Evangelho significa boas novas. É novidade. Presta atenção. Não fica achando que a sua igreja, Jesus congrega nela, não. Jesus não vai aceitar Jesus na sua igreja. Viu? Pelo amor de Deus. Vamos para frente. Pregação para a rejeição definitiva ao rei. Rejeição definitiva ao rei. Ele está falando aqui, ó. Então aqui, 25% do livro de Mateus é ocupado em mostrar essa rejeição ao reconhecimento do Messias, de Cristo como rei de Israel. Eles não... Qual que é a diferença entre nós e os judeus? Nós confessamos e aceitamos o Messias como rei. Eles, os judeus, não aceitaram o governo de Cristo como rei. Qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado. Um reino, ele não chega sem um rei. Quem entendeu? Um reino não começa sem um rei. Quando João Batista pregava, ele estava anunciando que o reino estava vindo, mas um reino não vem sem um rei. Ele está dizendo, olha, eu anuncio um reino porque um rei está chegando. Ah, diga glória a Deus, pelo amor de Deus. Diga glória a Jesus, irmão. Quando ele chega, é a manifestação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós aceitamos esse governo. O que é isso? O meu reino não está ali nem aqui. O meu reino está dentro de vós. O reino de Jesus está na Assembleia Legislativa aqui do Brasil? Não. Ele está no plenário, na Câmara dos Senadores, dos Deputados? Não, não está. Está lá no Pentágono? Não, não está não. Está lá na Assembleia da ONU? Lá é que ele não está mesmo. O reino de Deus está dentro daqueles que aceitaram, pegaram para si. Irmão, eu estou sentindo tanta unção de Deus, eu estou sentindo tanta unção de Deus nessa aula, louvado seja o nome do Senhor. Pegaram para si, tomaram posse do reino de Deus. Aqui, ó, evidência final da rejeição do rei, crucificação. A evidência final da rejeição foi a cruz. Vamos lá. É um livro prático, né, de evangelismo, que identifica o valor do Antigo Testamento para o cristão. Mostra a prioridade do reino. Líderes e pastores. A mensagem da Bíblia é o reino. Não se prega reino nas igrejas. Pregue o reino. Você prega a salvação no dia de evangelismo para quem não é cristão. Reino você continua pregando para aqueles que confessaram a Cristo. Confessou Cristo, você agora foi inserido no reino. Então, pregue, ensine sobre o reino vindouro, a herança. Pregue sobre filiação, sobre os filhos de Deus. O povo vai para a igreja e não sabe o que é ser filho de Deus. Ensine os seus discípulos a serem filhos.
se tornarem filhos. Né? Que ensina o valor da Bíblia como palavra de Deus. Alicerça a ideia de que estamos sobre o reinado de Cristo, mas ainda esperamos pelo reinado glorioso e literal. O reino de Deus que virá, ele é literal, ele vai vir, está descendo. Via uma cidade adornada do céu descendo, como uma noiva adornada para o seu noivo. Eu acho que é Apocalipse alguma coisa. Descendo a cidade, descendo do céu. A sombra dessa cidade vai curar a cidade de Jerusalém. Ela desce. O reino dos céus está vindo. Amém? Vamos seguir. Conclusão. O evangelho escrito por Mateus nos apresenta Jesus Cristo como Rei Messias prometido no Antigo Testamento e cumprido no Novo Testamento. Ensina de maneira temática e prática o valor, os fundamentos do cristianismo. Tristemente, relata como o povo de Deus rejeitou a Jesus, mas também mostra quão importante é o reino de Cristo na vida dos que creem em seu nome. Finalizando o Evangelho de Mateus com essa imagem. O homem rei. O Cristo é crucificado, é espancado. Quando você na ceia, você fala assim, ó, este é o meu corpo que é partido. A palavra partido não significa despedaçado. Significa amassado. Porque o pão, ele é amassado. Ele é pisado. Essa palavra partido, se fosse em português de Portugal, que é o português correto, mais correto que o nosso, essa palavra estou todo partido, como diz os portugueses lá, é uma pessoa que foi espancada. Moída, não no nosso termo de carne moída aqui, não. É esbofeteada. Por que Paulo fala, eu me esbofeteio meu corpo, que é 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu próprio corpo. Porque é isso que um cristão deve fazer com o seu próprio corpo. Claro que não literalmente, nesse caso, mas é uma sujeição do seu espírito à sua alma. Então vamos iniciar. Aqui vamos entrar no touro, no boi aqui, ó. Aqui, ó. No boi, que é o Evangelho de Marcos, que mostra um Deus servo. Eu vou entrar aqui, vou vir. Essa agora é a segunda face. Deixa eu sair daqui. Deixa eu entrar. Não é assim, presta atenção no que eu vou falar agora. A Bíblia não está em ordem cronológica. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Quem veio primeiro foi o servo. Então, a ordem dos livros, presta muita atenção, isso aqui é aula de bibliologia, isso aqui faz parte, viu? A ordem dos livros não está correta. A ordem dos livros não está correta. Ou seja, nós vamos até ler isso aqui agora. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Viu? No Novo Testamento. Tanto que Lucas e Mateus, né? Lucas e Mateus escrevem os seus evangelhos depois de terem lido o evangelho de Marcos. Você sabe, anote isso aí que talvez nem tenha isso no seu esboço. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E nós vamos... Você já pode anotar isso. Marcos era discípulo de Pedro. Porque Marcos não é um apóstolo, viu? Para você que não sabe, nem Marcos, nem Lucas. Marcos não era apóstolo. Ele era um discípulo próximo do apóstolo Pedro.
Então, Marcos relata muito daquilo que Pedro fez. É como que se Marcos fosse o evangelho de Pedro. Presta atenção nisso. Pedro não escreveu no evangelho, ele escreveu lá no fim as cartas de Pedro. As epístolas, na verdade. Epístolas direcionadas a lugares, a um público. Então, vamos entrar aqui no evangelho do servo. Olha aí, ó. Evangelho do servo, representado pela face da visão de Ezequiel do boi. Ou, na sua versão, talvez, bezerro, né? Que é o que serve, é aquele que é colocado o jugo. O que é um jugo? Os antigos sabem o que é um jugo. Jugo é aquilo, é aquela madeira colocada aqui no lombo do boi para arrastar um carro, para carregar peso, para servir. Jesus, ele mostra no Evangelho de Marcos, né, que eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Essa é a face que nós devemos vestir agora. Seja servo, como Jesus foi servo. Então, tomai sobre vós o meu jugo. Por que ele está falando isso? Porque você tem que ser um servo que serve junto com ele. A gente fala algo aqui, um perigo. Se você estiver servindo, sem arrastar o carro com Jesus ao lado, você está arrastando outro tipo de carro. Viu? Ah, irmão, pega essa aí. Ufa, anota isso aí. Talvez você não vá ouvir isso aqui, talvez. Presta atenção. Tem uma frase que eu até postei no meu Instagram. Eu vou ler ela para vocês. Eu postei ela no meu Instagram. Talvez alguns de vocês viu essa frase lá. Olha só, a obediência sem o amor é servil. O amor sem a obediência é irreal. E nenhuma dessas qualidades pode florescer fora do terreno da verdade. Essa frase aqui, irmão, eu tô ruminando ela esses dias, está difícil o negócio aqui para mim. Quando Jesus fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, significa eu estou arrastando um carro. Ele está dizendo, não arraste o seu sozinho. Não arraste o seu sozinho. Por quê? Jesus nos chamou para servir junto com ele. Talvez você já está arrastando um carro sozinho. E se você estiver arrastando um carro, o que é o carro? A obra de Deus. Possivelmente, tem muito pastor, muito líder que arrasta a obra de Deus na força do seu lombo. Jesus não está com você nisso. Você já era para ter parado com isso. Mas é como Moisés lá com o rosto tampado, você não admite que você errou, que você está errado. Tem pastor que tem nome de pastor que nem era para ser pastor? Imagina uma coisa dessa. Quem te disse que você foi chamado para ser pastor? Talvez nem isso. Tem gente que não foi chamado para estar à frente de um rebanho. Tem gente que foi chamado para estar escondido dentro de um quarto orando, intercedendo. Tem gente que foi chamado, irmão, igual aquelas mulheres que serviam o ministério de Jesus com finanças. Talvez não era para você estar nem à frente de nada, talvez era para você estar escondido. Irmãos, sirva. Tem várias formas de servir. Várias formas de servir. Algumas mulheres dedicavam a vida delas trabalhando para sustentar o ministério de Jesus. Isso é uma loucura, é quase uma loucura nos nossos dias. Mas é uma realidade. Vamos seguir. 16 capítulos, Marcos é o menor livro entre os evangelhos. Provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito e usado como referência por Lucas e Mateus. Em seus respectivos escritos, não há muitos questionamentos quanto ao título do livro, uma vez que, subscrito grego kata markon, que segundo Marcos. É errado falar Evangelho de Marcos? É errado.
Porque se for Evangelho de Marcos, ele cita a vida de Marcos, mas o Evangelho de Marcos não cita a vida de Marcos. Não é certo falar assim, ó, abra comigo o Evangelho de Marcos. É errado falar isso. Nós falamos assim, mas é errado. O certo é falar, abra comigo o Evangelho segundo Marcos. Por quê? Porque o Evangelho segundo Marcos não fala dele. Fala da biografia da pessoa de Cristo. Abra comigo no livro de Mateus. Não, o livro não é de Mateus. O livro é de Jesus. Só Mateus só escreveu. Se você quiser falar certo, fale certo. Tem gente que está tão arraigado que não vai conseguir. Mas entenda que é errado falar o livro de Mateus. O livro de Lucas. Não é o livro de Lucas. O livro de Jesus. Tá bom? Aparece na maioria dos manuscritos mais antigos. De maneira unânime, os pais da igreja também reconhecem João Marcos, que é o nome dele. São dois nomes, viu? João e Marcos são dois nomes. Um era grego e um era judeu. Ou até origem latina. Mas judeu e grego fica mais certo. Vamos lá. As informações básicas. Grupo Evangelhos Sinóticos, que é um dos 3 evangélicos semelhantes. Ator João Marcos. Data da inscrição dele, entre 50 e 60 depois de Cristo. Local da sua escrita, Roma. O alvo, aos gentios convertidos romanos. Por quê? Depois eu vou falar. Versículo-chave, Marcos 10, 45. Não sei se você já abriu, mas vamos ler ele rapidinho. Marcos 10, 45, versículo-chave do texto. Versículo-chave desse texto. 10, 45. Abra sua Bíblia, folheie sua Bíblia, gaste sua Bíblia, rabisque sua Bíblia, anote na sua Bíblia, chore em cima da sua Bíblia. Pelo amor de Deus, faça isso com a sua Bíblia. Chore em cima da sua Bíblia. Porque também o Filho do Homem veio para ser, não veio para ser servido, mas para servir e para investir a sua vida em resgate de muitos. Eu vou falar uma coisa boa para vocês aqui. Eu quero que alguém abra o microfone aí, alguém. Alguém abre aí e fala glória aí, alguém. Abre aí rapidinho. Rapidão. Alguém abre e fala glória aí. Vai, não ouvi não, fala aí. Glória a Deus. Eu escutando a voz foi o Gabriel. Eu Gabriel, o que está escrito em João 3,16? João 3,16. João 3,16. Era para você falar de cor. Rapaz, o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele E nele crê, que nele crê, não pereça. não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aí. Ok. Obrigado. Pode fechar seu microfone. Tá. Olha o texto que a gente leu aqui. A minha versão fala assim, ó. Mas para servir, para investir a sua vida, meu Deus, para investir, ou para, como é que está na sua versão aí, Andréia? Para servir e para... Depois de servir, tá ok. No final do versículo. Dar a sua vida. Ok, dar a sua vida. Em resgate de muitos. Olha só, sublinha essa frase aí, muitos. Muitos não significa todos. Viu? Presta muita atenção nisso. Em resgate de muitos, não todos. Ele investiu, ele deu. Ele deu a sua vida. Agora eu vou pegar você, agora, você que está me vendo agora. Sabe o que está escrito em primeira carta de João, capítulo 3,16? Ah, você não vai querer saber o que está escrito lá. Presta atenção. No Evangelho escrito por João, capítulo 3,16, está escrito: e Deus amou o mundo
e deu o seu filho. Para todo aquele que crê, não pereça. Então Jesus morreu em João 3,16 por amor de muitos. Ok? Agora, em primeira carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 3,16, eu quero que você abra lá. Primeira carta de João, é lá no fim. Primeira carta de João, capítulo 3,16. Olha o que está escrito lá. Eu vou esperar você abrir, mas eu vou ler. Eu estou dizendo primeira carta, viu? Não estou dizendo evangelho. Presta atenção que eu vou ler. Primeira carta de João, lá no fim da Bíblia. Nisto, é 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, né? E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Olha que legal. Em João 3,16 fala que ele deu. Em 1 João 3,16 fala que eu dou. Ah, irmão. Não quer ser cristão? Você não quer ser cristão? Você não quer? Então morra. Dê a sua vida para que outro viva. Que coisa linda. Isso é ser servo. Isso é servir. Então, expressão-chave aí, né? Expressão-chave é... Deixa eu colocar aqui minha canetinha aqui. A expressão aqui, ó. Servo. Servo, essa é a expressão-chave. Vamos seguir. Visão panorâmica, né? Esboço e sentença. Alguém me lembre de enviar para vocês quando terminar esse slide. Eu enviar para vocês esse slide para vocês reestudar e poder ministrar sobre ele. Eu te dou esse slide para você reestudar e poder usar ele, viu? Vamos lá. Esboço, aqui, ó. Sentença. Marcos mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, servo e filho de Deus, de maneira sintética e direcionada aos gentios. Esse evangelho foi direcionado aos gentios romanos, recém-convertidos. Preparação, né? Oposição, instrução, rejeição, ressurreição. Essas divisões, até o capítulo 16, que serviço de Cristo, do capítulo 1 até o capítulo 10, e o sacrifício de Cristo, desde o capítulo 11 até o capítulo 16, está falando da rejeição e ressurreição. A divisão ali panorâmica desse livro. Então, olha aqui. Autor, né? João era seu nome hebraico, hebreu, Marcos, nome latino, ou romano, ou grego-romano. Não está escrito aí, mas você pode depois adicionar aqui romano aqui. Aspectos literários. O livro registra muitos milagres e 2 sermões extensivos contendo 4 parábolas. Vamos continuar. Relação entre, vou voltar aqui, entre Pedro e Marcos. Olha aí. Relação entre Pedro e Marcos é provavelmente baseado nos sermões de Pedro, torna-se evidente porque não há narrativa do nascimento de Cristo. Marcos registra a partir da experiência cristã de Pedro. Quando Jesus já era adulto, o evangelho reflete a própria teologia de Pedro da pessoa de Cristo. Então é Jesus no centro, sendo observado por 4 pessoas diferentes, vendo todos os ângulos da vida e ministério de Jesus, né? O princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Evangelho da paz por meio de Jesus, a descida do Espírito Santo. Tem uma música que fala assim, ó, que cai o teu espírito. Não cante assim. O Espírito Santo de Deus não cai, ele desce. Quem cai é o diabo, né? Eu via o diabo caindo. Não. O Espírito de Deus não cai, o Espírito de Deus desce. Para você que é ministro de louvor, talvez tenha algum que é ministro de louvor, ou você que é pastor de igreja que está me ouvindo agora, não permita cantar aquela música que cai o teu espírito. Não deixa. O Espírito de Deus não cai, ele desce. Cai é um acidente, cai é uma falha, cai é uma coisa ruim. Descida. Quem desce, decidiu descer. Escolheu descer. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, né?
Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O ministério da Galileia, tendo começado desde a Galileia, que é o capítulo 1 aí, fala que Jesus partiu da Galileia. Não posso falar, se eu entrar nesse negócio aqui, não é. Porque a Galileia, anota só isso aí, a região da Galileia representa tipologicamente a alma do homem, ok? O ministério de Jesus, maior parte do ministério de Jesus foi na região da Galileia. Em alguma aula que nós tivemos de geografia bíblica, eu vou mostrar para vocês, na geografia de Israel, o quanto é maravilhoso e perfeita a geografia de Israel e como a geografia daquele lugar prega Cristo. Você vai entender. A nascente do Rio Jordão, o cume do Hermon, do Monte Hermon, o Lago Meron, o Lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, que é a mesma coisa, o Mar Morto. O que significa corpo, alma e espírito? Átrio, santo e santíssimo. Na aula vocês vão amar essas aulas de geografia bíblica, de angelologia, que vai ser nosso próximo módulo. Depois que a gente encerrar as cartas aqui, as cartas Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, as cartas episcopais, pastorais, nós vamos entrar em Apocalipse rapidamente. A gente já entra na aula de angelologia, partindo ali da pericorés, da dança dos espíritos, da triunidade dos três espíritos dançando e bailando e criando todas as coisas. Meu Deus do céu, irmão. Você tinha que falar alguma coisa. Nós vamos mostrar isso na Bíblia. O que é essa dança dos espíritos, a criação de todas as coisas, o Deus antes do universo, o Deus criando a existência, Deus criando nada. Deus a luz do mundo antes de ter sol. Você pensa que o sol que ilumina a terra? Não, antes de ter sol, a terra já era clara. Pelo amor de Deus, irmão, fala alguma coisa. Vamos seguir. Muitas curas e expulsões de demônios. O ministério em Jerusalém, morte de Cristo, ressurreição de Cristo. Característica do evangelho, destinatários, né? Já falamos sobre isso aqui, não vamos, que é gentios, né? Romanos. Isso aqui, a cristologia do evangelho, a parte cristológica do evangelho, né? São dignos de admiração o entendimento e a explanação do evangelista acerca de Jesus Cristo. Marcos preocupou-se intensamente em apresentar detalhes da pessoa e dos atos de Cristo ao longo do seu ministério. Jesus homem, Jesus Deus, Jesus filho de Deus e Jesus Salvador, mostrando aí a identidade da pessoa de Jesus. Tudo isso Marcos se preocupou, né? Porque Pedro, de todos os apóstolos, ele era o que mais mostrava a figura de homem, de servo ali, de trabalho. Pedro era um cara rústico, um cara trabalhador, né? Milagres. Percebe-se claramente, presta atenção num detalhe. Quando um profeta ia escolher um discípulo, na maior parte das vezes, ele escolhia um discípulo que estava trabalhando. Pega essa. Ele não chama desocupados. Elias, quando chamou Eliseu, taca a capa lá em Eliseu, Eliseu estava trabalhando. Pedro estava trabalhando, né? E ele sempre vai pedir ao que custe. Por quê? Porque Eliseu estava lá gradeando o pasto dele, a terra dele, para plantar. Algo caro, né? Pedro estava em cima do barco. Ele foi lá, faz ele lança a rede, pega um monte de peixe. Da noite, em um minuto, Pedro era pobre. No minuto seguinte, Pedro era rico. Pedro estava abonado quando Jesus chamou ele. Jesus primeiro enriqueceu Pedro para depois chamar Pedro. Não, pensa nisso, por favor.
Eu acho que alguém nessa aula está entendendo o que eu estou querendo dizer. Acho que algumas pessoas estão entendendo. Jesus deixou Pedro rico, bonado, para ver se realmente ele queria seguir ele sem nada, porque Pedro não levou os peixes. Viu? Talvez você não sabe. Pedro não levou os peixes. Viu? Não leva nada. Quem segue não leva nada. Meu Deus do céu. Vamos seguir que não faz parte da aula. Mas o discipulado sempre tem uma aplicaçãozinha aí. Já. Vamos lá. Percebe claramente a ênfase do evangelista na obra milagrosa de Jesus. Né? Então aqui, curas na natureza, ele ressuscita, multiplicação dos pães e peixes, transfiguração. Ele mostra a cena da transfiguração de Jesus no monte e a anunciação de como ele iria morrer. Jesus não sabia tudo. Você acha que Jesus sabia todas as coisas? Não. A natureza de Jesus era igual, idêntica à sua, meu irmão. Jesus não sabia todas as coisas, porque senão ninguém precisava descer. Elias e Moisés desceu para falar para ele como ele ia morrer. Você acha que ele sabia tudo? Não. O Espírito de Deus ensinava Jesus da mesma forma que ele está ensinando você e eu agora. Jesus ele teve que aprender a Torá, meus irmãos. Jesus estudou. Ele não nasceu sabendo. Talvez você tinha uma mentalidade, um estereótipo de Jesus, como ele nasceu sabendo de tudo. Não. Quando Jesus tinha de 12 para 13 anos, Jesus ele foi lá, porque Jesus participava de uma escola rabínica. Se você não sabia disso, anote. Jesus não estava ensinando na sinagoga, viu, irmão? No templo. Não, se você pregou sobre isso, se arrependa. Jesus ele ensinava. Não. Jesus não ensinava no templo. Jesus, ele estava lá para aprender. E os professores se maravilhavam com as suas respostas. Isso é lindo. Você pregou a vida inteira que Jesus ensinava no templo. Jesus não ensinava, não, e não tinha idade para ensinar, não. Uma pessoa só pode ensinar depois dos 30 anos de idade e se ele tiver mais de 10 discípulos. Anote isso. Olha, eu posso te ensinar. Eu tenho mais de 10 discípulos, viu? E eu tenho mais de 30 anos. Então, eu estou até podendo te ensinar. Só que essa é uma regra do judaísmo, viu, meus irmãos? É uma regra do judaísmo. Se fosse do judaísmo, eu já tinha essa autoridade. Eu estou com 33, quase para 34. Em janeiro eu faço. Dia 19 de janeiro eu faço. Se quiser mandar um presente, pode mandar. Dá nada não. Então, Jesus, com 12 anos de idade, ele não ensinava no templo. Ele aprendia. Por quê? De 12 para 13 anos acontece o Bar Mitzvah, que é a transição da criança para o adulto na cultura judaica. Na cultura judaica não tem adolescente, pré-adolescente, pré-aborrecente, pré-idiotense, pré-burrense. Não tem isso. Essa cultura é ocidental. Lá, num dia você é criança, no outro dia você é adulto, com responsabilidade de adulto. Viu? Tratado como adulto. Essa cultura de criança, com 15 anos de idade, é criança nada não, irmão. Não é criança, não. O Walter Filho aqui, ele está com 13 anos, já passou do bar mitzvah dele. É couro no lombo, irmão. É carregar peso, eu coloquei para fazer mudança, é trabalhar no sol, é carregar, é arrastar peso, aprendendo a ser homem. Esse negócio de 18 anos é para a lei nossa aqui. Para cristão, meu amigo, o seu filho já tem que saber a palavra de Deus e ser homem, assumir responsabilidade de homem com 13 anos de idade, 12 para 13, tem que virar cabra macho já. E a mulher? Piorou para a mulher. Mas a mulher com 13 anos tem que estar pronta para casar.
Não se escandalize. A nossa cultura ocidental reprova um casamento com 13 anos. Eu não estou dizendo para você casar sua filha. Só estou dizendo que na cultura judaica, a menina, quando uma menina vira mulher, você quer que eu te falo? Talvez você não vai precisar de eu te falar. A natureza da mulher já vai falar para você. Naturalmente. Deus disse que a menina vira mulher naquele dia. Quando ela já tem o seu período, né? Ah, mas esse cara é maluco. Não, não sou maluco, não. Eu sou bíblico. Sou bíblico, viu? Existe a nossa cultura. E outra coisa para você ficar com raiva de mim. Cristão não tem cultura. Viu? O judeu lá, o povo de Deus não tem cultura. O cristão tem natureza. Nós não fomos convidados para ter a cultura do reino, como é pregado agora aí. Coisa bonitinha. A cultura do reino. Não tem cultura no reino. O reino tem natureza nova. Cultura se ganha, cultura se perde, cultura se transforma, cultura se renova, cultura se adapta a tempo, a região, a lugar, cultura se adapta ao clima, cultura se adapta a uma invasão de outro país que dominou o seu. Cultura muda, natureza não muda. Não peça para um boi latir, que ele não vai latir. A natureza dele é berrar. Não peça para um cachorro falar, porque ele não vai falar. Cultura se ganha, cultura se perde, cultura se adapta, cultura se renova. Natureza é uma só. Qual é a nossa natureza? A natureza divina, de Deus. A natureza do céu. Então, Jesus, naturalmente, ele não tem cultura para você ler Bíblia, meu irmão. Não tem, você tem que ter rotina para ler Bíblia, não. Tem que fazer parte de você a Escritura. Aí aperta a mão um pouco, né? A Escritura tem que ser parte de você. Agora, né? Agora eu vou tomar meu café e vou ler minha Bíblia porque eu fiz uma rotina. Que mané rotina, irmão? Rotina se perde, rotina se cria, rotina se adapta. Isso aqui tem que fazer parte da sua natureza. Orar. Orar não é cultura. Sabe quem orava por cultura? Os tradicionais fariseus. O fariseu, né? A classe farisaica, tradicionalmente, culturalmente, ia para as esquinas e ficava lá assim, ó. Senhora Donai, e ficava lá, assim, ó. Isso é cultura. E essa cultura foi chamada por Jesus de hipocrisia. Toda cultura, essas tanto de coisa que os crentes ficam tocando chofar dentro da igreja, essa bagunça toda, esse negócio de judaizar as igrejas. Bom, eu não vou falar disso agora, não. Deixa para outra aula. Só estou querendo dizer que orar, jejuar e ler Bíblia, meu irmão, não é cultura. É nova natureza. Se eu fosse você, eu anotava isso. Já é 54, ninguém mandou parar. Eu vou parar. Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar aqui o coisa. Eu quero ver vocês. Abra esses trem aí, irmão. Abra essas câmeras aí. Se mostre, se revele, irmão. Apareça. A exposição traz cura. Apareça, irmão. Você tá aí, Gabriel? Gabriel tá lá no Rio de Janeiro. Dá glória aí, Gabriel. É. Gabriel, como é que é o nome da sua cidade aí? Volta Redonda. Volta Redonda. Olha só. Rio de Janeiro, tá chovendo aí hoje? Aqui choveu pra caramba e lá no Pará também choveu. Mano, choveu um pouquinho, mas já tá calor de novo. Pra gente encerrar essa aula. Vocês estão aí, irmão? Irmão, talvez a gente tenha que, às vezes, dar umas porradas, né, pastor Gamaliel?
Talvez dá uns cortes rápidos assim, né? Mas olha, meus queridos e amados irmãos, essas são as faces de Jesus. Nós estamos aprendendo, né? A gente quase encerrou hoje o Marcos. A gente vai entrar em Lucas e João. A gente já vai entrar, dar um panorama rápido ali sobre as cartas, né? Romanos, tema de Romanos, vai ser rápido, a gente vai só passar pelo tema. Coríntios, aí a gente vai gastar um pouquinho só mais de tempo, talvez 2 ou 3 aulas nas cartas pastorais, que eu vou gastar mais um pouco de tempo, que é muito importante, as cartas pastorais. Nós vamos gastar talvez uma aula em Apocalipse, só em Apocalipse, e a gente já entra em angelologia, que começa a ficar mais pesado. Né? O estudo começa a ficar mais pesado porque já vai entrar muita coisa, criação, a queda do querubim, o início do pecado, a apostasia no céu e outras demais coisas. Alguém quer falar alguma coisa, meus irmãos? Não é do estudo, mas é da Bíblia? Então eu vou falar, a Andréa vai falar aqui uma palavra. Ah. Sim. Ok. Pergunta, hein? Vocês ouviram a pergunta? Faz assim com a mão para vocês ouvirem. Então, a André aqui fez uma pergunta para mim. Ela tinha. Mas tá bom, se abrisse o microfone é da microfonia. Ela perguntou, não tem a ver com a aula. Eu vou deixar para responder essa pergunta dela por último. Por quê? Porque aí quem quiser sair, pode sair, né? Porque vai passar um pouco do horário. Alguém tem outra pergunta? Eu respondo da André depois. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma questão? Alguém? A Márcia não fala nada. A Márcia não, a Mônica. A Mônica não fala nada, né? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou responder a pergunta dela. Ninguém quer falar nada? Então, ok, vou responder a pergunta dela. A pergunta dela foi assim. O que eu penso a respeito de... Nós estamos no fim aqui de 2023, entrando em 2024. O que eu penso da volta de Jesus nesses dias, né? O que eu penso sobre a volta de Jesus. Irmãos, o tema que nós mais falamos, estamos estudando e orando, no meu contexto de vida, MCM, ali, servindo a vida do pastor José, o ponto central da nossa vida hoje é segunda vinda. A nossa vida cristã, hoje, tem que convergir 100% na segunda vinda de Cristo. 100%. Sua dedicação, sua devoção, sua aplicação diária, suas orações, a sua pregação, tudo tem que envolver a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque nós nunca estivemos em um tempo, historicamente falando, tão abrangente em todos os sinais preditos na palavra. Nunca teve um tempo no qual temos mais sinais do que esse. Apostasia. Apostasia é um sinal que o próprio Cristo falou. O próprio Cristo falou. Apostasia. Ele fala em Lucas 18, no verso, acho que é 8. Achará, pois, fé na terra quando vier o Filho do Homem. Então, a falta de fé, essa frieza. A iniquidade e por multiplicar a multiplicação da iniquidade. Eu quero só dar um adendo na multiplicação da iniquidade. Quem tem o poder de multiplicar a iniquidade? Nós. Só cristão tem essa capacidade de fazer a iniquidade se multiplicar. Não é o mundo. Será que alguém entendeu o que eu falei ou eu preciso repetir? Vou falar só mais uma vez, porque isso aqui é muito pesado. Só tem o poder de multiplicar a iniquidade quem é cristão.
só os de dentro. Não é os ímpios que cometem iniquidade. Então, Cristo está falando assim, ó, e por multiplicar a iniquidade. Outro ponto, a apostasia. Ah, irmão, apostasia só pode ser um apóstata quem conhece Cristo e quem se entregou. Tem alguém entendendo isso aqui? A apostasia e iniquidade é só para crente. É só para crente. Aí, e o que tem isso a ver? Tem a ver que o que marca a segunda vinda de Cristo é o que está acontecendo agora. Irmão, se você abrir um pouco a internet, você vai ficar pasmado de tanta heresia, de tanta cachorrada, de tanta sem-vergonhice, de tanta vagabundagem em altar. Pelo amor de Deus. Sabe aquele negócio elevado que o povo chama de altar nas igrejas? Aquilo nunca foi, não é, não vai ser. Aquilo não é altar, nada. Altar, ele é um lugar de sacrifício. Aquilo ali é um palco. Ele é um palco. Pastor que manda em tudo, e governa tudo, e manda em tudo, e ele é que manda, e o dinheiro é dele, e ele faz com o dinheiro o que ele quiser, ele está perdido e não sabe. Essa apostasia, essa iniquidade, o primeiro a ser chamado de iníquo, o primeiro iníquo da história do universo, o nome dele é Capeta, Diabo, antiga serpente, Satanás. Ele é o primeiro iníquo. Por que ele é o primeiro iníquo? Porque ele experimentou da glória de Deus, ele ia na plataforma de Deus, ele via Deus, ele falava com Deus e ele foi o primeiro iníquo. Rebeldia contra líder, rebeldia contra Deus, rebeldia contra a palavra. Esse povo querendo reinventar a Bíblia, reescrever a Bíblia. Isso. Quem quer reinventar a Bíblia, reescrever a Bíblia, é um cara que fala que é crente. Mas eu tenho que calmar. Espera aí que já acabou. Já passou 3 minutos. Irmãos, Jesus vem agora. Essa é a palavra. Jesus vem hoje. Então, se eu tivesse uma coisa para falar para você dentro dessa aula, arruma sua casa. Arruma sua casa. Conserta sua vida com a sua mulher, com o seu marido. Arrepende dos seus pecados. Caiu, pecou, se arrependa, corre para Jesus. Ele é o único que pode salvar. Não se torne um apóstata, não se torne alguém lá que vai ser incluído lá em Hebreus capítulo 6. Experimentaram da glória de Deus. Experimentaram do dom. E esses não têm segunda chance. De falar, a graça é uma exceção na história. Não vai ter a segunda exceção. A graça é uma única, exclusiva exceção para você ser salvo. Não vai ter duas graças. Não vai ter 2 Jesus na cruz. Não vai ter uma segunda morte de Cristo. Não tem. Só tem uma chance de ser salvo. É uma. Conserta a sua vida. Se arrepende dos seus pecados. Peça perdão para quem tem que pedir. Perdoe quem tem que perdoar. Irmão, conserte sua vida agora. Porque se Jesus vir hoje pedir sua alma, se Jesus vir hoje pedir sua alma, aí tem um texto que eu temo, de que vale ganhar o mundo todo e perder a minha salvação. Conserte a sua vida. Não deixe nada para trás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A quinta-feira que vem, daqui dia? Acho que quinta-feira que vem. Nós não vamos ter nossa aula. Por quê? Porque muitas pessoas se ocupam em algumas tarefas, virada de ano e tudo mais. Não é por mim que eu vou estar trabalhando, não tive recesso esse ano. Cristão não tem folga, cristão não tira férias, cristão não tem sábado e domingo, isso não existe, é coisa do mundo, viu?
Mas cristão precisa descansar. Isso é coisa de cristão, viu? Cristão descansa, cristão deve descansar, deve descansar. Eu não quero ferir você, mas cristão não essa festa do Natal não foi concebida para cristão, ela é uma festa pagã. Então, se você tiver no seu entendimento que é o nascimento de Cristo, comemorar isso com a sua família, aproveitar esse momento para ter uma comunhão com o seu Jesus e com os seus familiares, amém. Se for por causa do gordinho, o velho cabeludo, não é Natal. Isso não é Natal. Natal não tem nada a ver com aquele homem que chama São Nicolau, que é um herege, um dos capirotos, escravo do diabo. Então, Natal significa nascimento. Não foi Jesus nasceu gordo e cabeludo e velho, né? Então, tem nada a ver com Jesus, esse negócio que o povo comemora e chama de Natal. E Jesus também não nasceu em dezembro, para sua decepção. Jesus deve ter nascido em setembro, viu? Não esquece esse negócio de Jesus nasceu em dezembro. Se você comemorar o nascimento dele agora, nem vai ser agora, porque ele não nasceu em dezembro. Então, assim, me desculpe de eu ter quebrado o seu Natal. Me desculpe de eu ter acabado com a sua festa de Natal. Fala o seguinte, irmão. Se você está com folga, porque os trabalhos seculares te dão folga nesse dia, vai para sua casa, chama sua mulher, chama os meninos, chama os vizinhos, chama sua família, chama seus irmãos. Faz uma mesa bonita, ora com eles, chora com eles, e abraça eles, beija eles, coloca Cristo no centro dessa mesa, adora Jesus, porque isso tem que ser feito, não é só dia 25 de dezembro, é para ser feito todo dia, né, pá? Mas é uma hipocrisia tamanha, mas que Deus tem misericórdia de nós, né? Vamos orar? Eu amo vocês, amo cada um de vocês. Eu tô vendo ali a pastora Valdice, te peguei! Olha, eu amo a sua vida, viu, pastora Valdice? Amo a Mônica. Eu amo o Gabriel aqui, eu amo a minha mãe ali. Minha mãe tá ali, ó, Valéria. Essa senhora aqui é minha mãe. Eu amo o Guilherme, eu amo a Aline, amo cada um de vocês em Cristo Jesus. De verdade, sem hipocrisia nenhuma, eu amo vocês. E nem se eu quisesse amar, eu tinha que amar, porque Jesus mandou eu amar vocês. Eu amo mesmo vocês. Ó, nós vamos morar no mesmo céu, viu? Oscar, eu amo a sua vida. Amanda, Albernaz, Seir, eu amo todos vocês. Que o Senhor nos conceda graça, sabedoria, entendimento, discernimento espiritual nesses últimos dias. Humildade. Senhor, em nome de Jesus, eu te rogo que venha sobre nós um sentimento de humildade, de rendição. Nos ensina a nos render à tua palavra, à tua vontade. Me ensina a servir o meu próximo, a amar mais o meu próximo, amar mais a minha esposa, amar mais os meus filhos, amar mais os meus irmãos. Senhor, nesses dias, se for necessário, nos constranja. Se for necessário, nos leve à vergonha. Mas não nos deixe para trás, Jesus. Não queremos ser daqueles que vão entrar no livro dos apóstatas, no livro dos iníquos. Nós queremos ser chamados e conhecidos filhos de Deus. Benditos do meu Pai, vinde e entrai e sentem e desfrutem dessa mesa maravilhosa, as bodas do Cordeiro. Senhor Jesus, eu quero estar com o Senhor naqueles dias. Naquele dia, junto com todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Olha, então nessa quinta, a gente pula e vamos para a próxima quinta. Vamos encerrar essa aula de bibliologia em nome de Jesus nesses dias e vamos iniciar depois angelologia. Que o Senhor te guarde e te proteja. E tenha uma boa comunhão com sua família e uma boa virada de ano, porque não é Natal, irmão, pelo amor de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá em paz. Cadê meu mouse? Amém. Aí, ó, falando pra você que ele sempre some. Tchau para vocês, irmãos. Amém. Deus abençoe.